Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar bastante desse Santos e Corinthians, o clássico alvinegro nesta quarta-feira em Vila Belmiro. Vila Belmiro que fez 109 anos ontem. E vamos falar bastante desse clássico histórico, né? O Santos que... A última partida entre Santos e Corinthians em Vila Belmiro, o Santos venceu o Corinthians com o gol de João Schmidt no Campeonato Paulista de 2024. Neste brasileiro, o Santos perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? O Santos tá na corda bamba, precisa vencer o Corinthians, precisa vencer o Vitória, precisa fazer 6 pontos na Vila Belmiro. A Vila Belmiro que já foi uma fortaleza para o Santos. Hoje em dia é um estádio que, em termos de Santos, não está fazendo muito significado. Acho que não só a Vila Belmiro, até jogando em casa. O Santos que perdeu para o Vasco da Gama e no Morumbi por 6-0, né? O Santos tem muita dificuldade, né? O Santos que ganhou apenas 2 partidas nesse brasileiro, uma contra o São Paulo e outra contra o Atlético Mineiro lá no primeiro turno. Teve muitos empates e vai para essa final. São finais, o Santos tem que encarar esses jogos como finais. Cada jogo é uma final, só tem pedreira pela frente, inclusive aqueles que estão lá embaixo, é pedreira sim. Tem muito torcedor que está se apegando muito aos jogos que o Santos fará em casa, contra a Vitória, contra a Fortaleza, contra o Sport, mas não é seguro que o Santos fará 3 pontos. Outra coisa que estão se falando muito essa semana, os torcedores santistas se apegando, né? Porque quando a gente está em desespero, a gente começa a se apegar em alguns detalhes. E o pessoal está se apegando que o Corinthians vai estar muito desfalcado e que pode ser uma vantagem para o Santos. Não caiam nessa, né, gente? O Grêmio veio aqui sem 13 jogadores e empatou com o Santos. O Santos vai empatar no final do jogo, né? Então, assim, é clássico. Não, o Santos está em má fase, o Corinthians também não está lá essas coisas também. Deu uma respirada depois que ele venceu o Mirassol. O jogo contra o Mirassol foi um bom resultado para o Corinthians em termos de classificação, mas até o próprio torcedor corintiano não gostou muito do desempenho do time. O time do Mirassol dominou muito a partida, mas não conseguiu converter em gols. Afinal, o futebol o que vale é bola na rede, né? O Santos que tem tido desempenho, eu sempre falo isso, que o desempenho você chega ao resultado. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Santos, se ele continuar no desempenho que ele está tendo, tirando o jogo do Ceará, né? Vamos pensar que o jogo do Ceará foi um contratempo, foi um acidente de trabalho, vamos se dizer assim, e vamos se apegar aos demais jogos. Os jogos que o Santos veio bem com o Vojvoda, que foi contra Atlético, foi contra Bragantino, foi contra São Paulo. O Santos fez partidas interessantes. Contra o Grêmio, eu achei que foi bem razoável, apesar de o Santos ter perdido muitas chances, né? Mas eu acho que foi muito mais no abafa, não tanto na organização. O Vojvoda teve esse tempo todo aí para treinar, uma semana, que em 10 dias, né, 8, 9 dias de treino. O Santos que na semana passada teve 3 dias de folga, segunda, terça e nesse sábado. Só que a partir de domingo, que foi ontem, o Santos ele vai treinar a semana inteira, tá? Inclusive na quinta-feira, após o jogo contra o Corinthians, vai se apresentar o elenco profissional na parte da tarde, tá? Não sei se aqueles que entraram em campo vão treinar de forma mais efetiva dentro de campo, né? Deve fazer o engana que eu gosto, que o pessoal diz, né? Mas vai ter treino, não vai ter folga depois dos jogos. O Santos se acostumou muito, após jogos, ter folga. O Corinthians, com muitos problemas, jogadores principais aí vão ser baixas. Hugo Souza, o goleiro que está na seleção brasileira, inclusive vai jogar contra o Japão amanhã, foi escalado, não vai chegar a tempo no Brasil, então não vai ser o goleiro, tá? Memphis Depay, seleção holandesa, vai chegar ao Brasil. Eu acho que não entra como titular, mas deve ser opção de banco. Outro jogador é o Matheus Bidu, lateral esquerdo. Aí o Matheus Bidu, que vem vindo bem com o Corinthians, vem se firmando na lateral esquerda, então não deve jogar o jogador Matheus Bidu. Tem um outro também que eu vi aqui, que eu quero falar com vocês, tá? O Martinez, né?
O Martínez, que sumiu dos treinos do Corinthians, o venezuelano, sumiu, simplesmente sumiu, não vai para esse jogo, tá? Acho que agora encontraram ele alegou que tinha problemas particulares, não deve jogar. Então o Corinthians, pessoal, deve jogar com quem aqui, que eu tô vendo no GE, né? O Felipe Longo, ou seja, não vai ser o Matheus Donelli, o goleiro. O Matheus Donelli é aquele que tomou os 2 gols do Marcos Leonardo naquele paulista que o Santos venceu na Neoquímica Arena. Então vai ser o Felipe Longo, Mateuzinho na direita, João Pedro Choca na zaga, Gustavo Henrique, ex-Santos, Fabrício Angileri, que é o lateral argentino, jogou no River Plate, né? Gustavo Henrique, Ranielli, Maicon, Hugo e Breno Bidon, Yuri Alberto e Guinegão. O tal do Guinegão tem feito muitos gols com a camisa do Corinthians. O Yuri Alberto não pode ver a camisa do Santos, que ele faz gol contra o Santos. Mas assim, né, pessoal? O time do Corinthians é muito fraco, né? Dá pro Santos disputar sim, dá pro Santos bater de frente pelos nomes que estão aqui. Tem que tomar muito cuidado com esse ataque. O próprio Guinegão cheira a gol, esse garoto tá iluminado. O Yuri Alberto a gente sabe as limitações que ele tem, mas é um jogador que faz os gols. Mas tá com problema na zaga, o próprio André Ramalho tá com problema físico, aí não vai jogar o garoto da base. Então assim, tem o Maicon, que eu acho que é um jogador muito lento, tem um bom passe, mas é lento. O Ranielli, pra mim, é um jogador bem limitado, tá? Então o Santos tem tudo aí pra fazer esse resultado. Agora, não pode jogar igual jogou contra o Grêmio, por exemplo. O Santos foi no desespero contra o Grêmio. Se entrar desesperado pra tentar ganhar o jogo de qualquer jeito contra o Corinthians, vai perder o jogo, hein? Tem que jogar com inteligência, com tranquilidade, botar na cabeça que vai fazer o resultado pro Santos vencer essa partida. O Santos que provavelmente devem estar com o Brazão no gol, Igor Vinícius deve ir na lateral direita, ainda bem que ele não vai inventar de colocar o Mike na direita, o Mike tá muito mal, tem que ser o Igor Vinícius mesmo. O Adonis Frias vai pra zaga, porque também o Alexis Duarte tá na seleção paraguaia, então vai ser Adonis Frias e Luan Pérez voltando aí, tomara que volte bem, volte focado. A dúvida na lateral esquerda, espero imensamente que ele coloque o Souza, esse é o jogo pro Souza. Eu acredito que o Corinthians vai vir atrás, o Corinthians não vai vir pra cima do Santos, tá? Pode ser que ele bote o Escobar com medo de um contra-ataque, só é explicado a escalação do Escobar se ele pensar nessa questão do contra-ataque, mas você precisa vencer. Então eu acho que o Souza é o principal. Tá tendo informações aí que o Ilharão tá treinando como titular, então pode ser que João Schmidt seja sacado. João Schmidt, que já contra o Ceará não foi tão bem. A gente precisa ver o Ilharão dentro de campo, eu acho que é um jogo grande, e acho que é legal colocar assim, tem que colocar assim, tá? O Santos que vai, parece que voltar ao 4-4-2. Zé Rafael, num grande momento, jogando, vai ser o titular. A dúvida em relação ao meu campo, o Gabriel Bontempo já está disponível. Eu acho que tem que ser o Bontempo no meu campo. O Barreal já caiu demais. O Barreal é um jogador também muito irregular. E tem o Vitor Hugo, que tá voltando, provavelmente vai ser banco, tá? Eu preferiria o Vitor Hugo, mas não sei se ele tá com esse ritmo todo para jogar. O Gabriel Bontempo já tem mais tempo de treino. Então deve ser o Gabriel Bontempo. O Roleiser na meia, o Roleiser que deu entrevista na Santos TV, disse que corrigiram os erros contra o Ceará. Espero que tenha corrigido. E o seu Roleiser chame a responsabilidade. Né? Esse é um jogo grande para você mostrar se você é jogador de verdade. Então esse é o jogo pro Roleiser. E o ataque ele vai continuar com o Lautaro Dias e o Guilherme. Não adianta, o Guilherme não vai sair. Eu acho que o Robinho, que tá de olho, os italianos de olho no Robinho, devem estar lá no jogo amanhã, na quarta-feira, né? Contra o Corinthians. Então os italianos devem estar de olho, sob os olhares dos italianos da Inter de Milão. O Robinho tá pedindo passagem, acho que podia ser titular nessa partida. Por tudo que envolve Santos e Corinthians, eu acho que seria legal. Mas pelo jeito ele vai insistir com o Guilherme. Guilherme que é titular absoluto desse time. Tem cadeira cativa o senhor Guilherme. Eu não sei por onde que ele faz tanto para ser titular assim, mas é o titular. O Lautaro Dias tem feito os gols. Então assim, o Santos, em termos de time, ele vem um pouquinho mais pronto do que o Corinthians, né? O Corinthians vem muito desfalcado, com muitos problemas. Mas assim, é clássico, tem que vencer, o Santos tem que fazer por onde. E é aquilo que eu falei, tem que entrar com tranquilidade, com a cabeça no lugar e vencer a partida. E se por um acaso tomar um gol,
não pode se desesperar. Tem que fazer por onde? Claro, fazer aquela pressão que tem que fazer no início, isso é natural, mas fazer pressão é diferente de ser desesperado para fazer as coisas. Tem que tomar as decisões corretas. Então o Santos tem tudo para vencer, precisa vencer. O Santos está na corda bamba, galera. Na corda bamba. Se o Santos perde amanhã e perde pro Vitória, aí a gente já pode decretar um rebaixamento, porque o Santos terá sequências difíceis. Apesar de eu achar que a nota de corte desse brasileiro será muito lá embaixo. Eu acho que não vai chegar aos 45, acho que deve chegar aos 42. Vamos ver como é que o Fortaleza vai começar a reagir. O Fortaleza que pega o Vasco. É um jogo importante pra gente ficar de olho. Então, assim, precisamos dessa vitória. O Santos precisa apagar o que foi feito até agora nesse brasileiro e tentar focar desse brasileiro a partir do Santos e Corinthians pra frente. É isso que esse elenco tem que fazer. Apagar o que foi feito. E tentar, daqui contra o Corinthians pra frente, até o final do campeonato, fazer uma nova história. Porque se a gente for pegar retrospecto, é muito preocupante, tá bom? Então que o Santos vença essa partida e vá com tudo. Estamos na corda bamba. Pessoal, se inscreva no canal, vamos dar o like, vamos hypar e vamos comentar. Comente aí que é muito importante pro canal, tá bom? Tchau, galera! Um grande abraço.